Favorecimento pessoal, artigo 348 do Código Penal, também chamado de crime de omísio. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada a pena de reclusão. Então, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada a pena de reclusão. Bom, primeira coisa, que acho importante a gente falar aqui. A gente fala no auxiliar, é prestar ajuda, de qualquer forma, a alguém, subtrair-se, é esconder, subtrair-se a ação da autoridade pública, é esconder da autoridade pública, seja na sua casa ou em outro local, não importa, mas você esconde da autoridade pública. Muito bem. Quem é essa autoridade pública? É o juiz, é o promotor, é o delegado? Quem é? Na verdade, é qualquer autoridade que tenha por objetivo a atuação na persecução crimes, Pode ser o policial militar, pode ser qualquer agente da autoridade policial, a própria autoridade policial, judiciária, o Ministério Público, Não importa. O que nos importa aqui entender é o seguinte, autor de crime é que é cominada a pena de reclusão. Autor de crime significa que há um crime antecedente. Esse tipo aqui do favorecimento pessoal, ele exige um crime antecedente. Bom, como a gente fala aqui, autor de crime. Bom, mas se o sujeito foi submetido à medida de segurança, se aplica essa regra? Se aplica, porque a medida de segurança é porque ele cometeu um crime, Então se aplica a medida de segurança. E ato infracional? Ato infracional não, porque não é crime. E na contravenção penal? Bom, primeiro, contravenção penal não é crime, e há um outro detalhe aqui, a crime que é combinada a pena de reclusão. Contravenção penal não tem pena de reclusão, prisão simples, multa, E outra coisa também, crimes apenados com pena de detenção, não se aplica aqui o crime de favorecimento pessoal quando isso acontece, É o crime, eu falei lá que ele exige um crime antecedente, porque ele é considerado aquele chamado crime acessório, parasitário ou difusão, crime de fusão. Ele exige sempre um crime antecedente. O grande problema do crime antecedente algumas discussões, Quando a gente fala autor de crime antecedente, há necessidade de uma sentença penal condenatória definitiva, transitada em julgado? Ou será que basta o crime? E se o sujeito lá for absolvido do crime? Então, são algumas situações anteriores, algumas situações interessantes, Então, o que os autores têm entendido, que na verdade o crime anterior, ele deve se revestir de viabilidade jurídica, Ou seja, a gente tem que ter a prova da materialidade e os indícios da autoria, Aquele crime que permite uma sentença penal condenatória. Se for aquele crime, que traz em si uma excludente da ilicitude, uma excludente da punibilidade, ou traz em si já, por exemplo, na excludente da punibilidade, a prescrição, decadência, então não é possível. O crime antecedente é de ação penal privada. Não há requerimento da parte para instauração de inquérito, não há queixa-crime. Então, ele não tem viabilidade jurídica. Um crime que é de ação penal pública condicionada, que depende de representação, e a representação ainda não existe, então não há viabilidade jurídica, Então, não há se falar em favorecimento pessoal, Uma outra coisa interessante, e se houver a absolvição do agente em relação ao crime antecedente? Entende-se que ele deve ser, quem favoreceu deve ser absolvido também, Então a gente tem até uma conexão entre os crimes, Outra questão discutível, a negativa do dono da casa numa busca domiciliar, Responde ele pelo favorecimento pessoal? Não, porque a busca domiciliar, ela tem lá as questões lá que a fazem se tornar legítima, legal, mandado judicial, durante o dia, ou a permissão do morador, e no caso aqui não há flagrante delito,
em razão de desastre para socorrer alguém, né? Fora dessas situações, né, não é possível, né? Então não há o crime mesmo, né? Uma outra coisa interessante, esse tipo, né, ele somente pode ocorrer depois da consumação do crime anterior, né? Porque se for junto com o crime anterior, a gente tem uma coautoria, a gente não tem favorecimento pessoal, né? O crime anterior já aconteceu. Se ele presta auxílio durante a prática do crime anterior, a gente tem uma coautoria, né? Eventualmente uma participação, mas ele vai responder pelo crime anterior e não pelo favorecimento, né? A gente tem aqui figura privilegiada. Tendo o parágrafo primeiro aqui, se ao crime não é combinada a pena de reclusão, né? Ou seja, os crimes apenados com detenção, se aplica o caput? Não. Se aplica o parágrafo primeiro, né? Uma pena menor, né? Veja que o legislador levou em consideração não a afronta do agente em relação à administração da justiça, mas sim em relação ao crime antecedente, né? Se o crime antecedente for uma pena de reclusão, então a pena aqui é de 1 a 6 meses. Se for de detenção, de 15 dias a 3 meses. Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente vai estar numa infração de menor potencial ofensivo, né? Mas, né, o legislador trouxe essa diferença aqui. O parágrafo 2º, ele vem tratando aqui da figura... Não, desculpa, o parágrafo primeiro, que eu falei da figura privilegiada. O parágrafo 2º da chamada escusa absolutória. Uns chamam de escusa absolutória, outros chamam de causa extintiva da punibilidade, outros falam que é causa de isenção de pena, né, do parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena, né? Aí há uma discussão se esse rol aqui ele é exemplificativo ou taxativo, né? Alguns chamam de taxativo, né? Eu sigo a regra do exemplificativo, né? Mas aquele exemplificativo dentro dos casos estabelecidos. Por exemplo, ele fala aqui de irmão, então o irmão aqui pode ser natural ou não, né? Pode ser irmandade em razão de uma adoção, né? Não aquela natural, biológica. Ele fala que em cônjuge, né, deve-se acrescentar também para o companheiro ou companheira, né, viva ou não, vivendo em união estável, né, mas o companheiro ou companheira. Por quê? Porque o objetivo do legislador aqui foi manter a união familiar, manter a família, né? Então o objetivo dele é manter a família, então isso deve ter essa possibilidade de estender também ao companheiro ou companheira, né? O artigo 349, ele já vem com favorecimento real. 348, favorecimento pessoal, você beneficiou a pessoa do criminoso. Agora aqui no favorecimento real, a gente está beneficiando o objeto, né? A coisa, o produto do crime, né? Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, né? O produto do crime, né? Aquilo que ele ganhou com o crime. Então aqui é o prestar a criminoso, né? Quando ele fala criminoso, a gente tem aquele mesmo problema lá de autor do crime, né? O criminoso, a gente tem que ter um crime com viabilidade. Quando ele fala criminoso, ele também está se tratando aqui de um crime acessório, né? Um crime de fusão ou parasitário que exige o crime antecedente, crime com viabilidade jurídica, na mesma situação do dispositivo anterior, né? E ele vem falando aqui também, trouxe uma coisa bastante interessante e importante, ó, fora dos casos de coautoria ou de receptação, justamente para que não haja esse problema de se discutir aí, ó, na verdade, não foi coautoria, não foi receptação, foi um favorecimento real. Por quê? Porque a pena aqui, ó, detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses, a pena é muito pequena, então é uma infração de menor potencial ofensivo, então seria interessante. Mas qual é a diferença principalmente com a receptação? Com a coautoria não tem problema, né? O sujeito está executando o crime junto, ele é coautor, ele não está favorecendo nada, né? A diferença com a receptação, porque na receptação o beneficiado, ou seja, quem está se beneficiando é o receptador. É o receptador.
né? Aquele que está ocultando, né? Ele é o receptador. Ele que está sofrendo, ele que está tendo o benefício, né, de ocultar aquela coisa, por exemplo. No favorecimento, o beneficiado é o autor do crime antecedente, né? É aquele indivíduo que praticou o crime, ele está sendo beneficiado. Uma outra diferença também é que o objetivo lá na receptação é uma vantagem para si ou para outra, né? Se quem? O receptador. No favorecimento real, né, a vantagem, né, quem vai ser beneficiado é o criminoso do crime antecedente, nunca a pessoa que está com o objeto. Na receptação é a pessoa que está no objeto ou outra que ela quer beneficiar. No favorecimento real é o criminoso, é quem praticou o crime antecedente, o cara que furtou, o cara que roubou, né, ele que é o beneficiado, tá? Eu falei para vocês lá em relação do termo criminoso, né, a gente tem duas discussões, assim como no dispositivo anterior, né, se para se considerar criminoso é aquele que tem a condenação transitada em julgado, ou, né, se é aquele que tem a viabilidade do crime, a viabilidade jurídica do crime anterior, né? Prevalece o entendimento que a viabilidade jurídica do crime anterior, né? Não se aplica aqui o princípio da não culpabilidade, né? Tema interessante para se discutir também, ok? Abraços.